quem chega depois escutar, né? Então, o que nós vamos fazer essa semana? Nós vamos terminar a importação. Acho que a gente termina hoje, tranquilo. Na sequência, eu já preparei para vocês um material de revisão da regimental, né? Com os temas que eu vou discutir, etc. Já está disponível e vou fazer essa aula com vocês na quinta-feira, tá? De revisão da regimental. Também preparei para vocês de terceiro e quarto, vocês já tiveram incoterms, creio eu, com alguns colegas, só os novos incoterms, tá? Vou gravar uma aula dessa para vocês, de revisão dos incoterms, não cai na regimental, não cai em nenhuma atividade avaliativa, apenas para vocês realmente poderem atualizar, né, os conhecimentos a respeito dos incoterms. Então, vou gravar um videozinho, como esses que a gente costuma fazer aqui no Zoom, só que vou fazer sozinha, vou compartilhar a tela e vou mostrar para vocês as novidades dos incoterms. Quem tiver alguma curiosidade a respeito desse tema, depois da regimental, vou marcar uma reunião e aí apresento fielmente para os senhores a respeito, tá bom? Bora lá. Então, antes propriamente da gente fazer as etapas do processo de importação, mandei também os 3 últimos arquivos aí por e-mail da turma, mas os arquivos também estão disponíveis na plataforma, tá? Os 3 últimos arquivos. Só vou fazer um recordamento aqui com os senhores a respeito do processo de importação, tá? E a gente segue daí. Beleza. Então, vamos lá. Quero pegar daqui. Compartilhando tela. Primeiro vou nessa aula aqui, que é o arquivo anterior, tá? Sobre o processo de importação. Então, a primeira coisa que eu quero lembrar com os senhores é o seguinte: para a gente importar, primeira coisa que tem que acontecer é a empresa importadora, ela está legalizada, né, para esse tipo de atividade, então tem que fazer constar do seu objeto social, do seu contrato, do seu estatuto social, a atividade de importação. Então, vamos supor que a gente esteja falando aí de um proprietário de 2 a 3 lojinhas, do tipo 1,99 ou uma loja popular. Ele normalmente, esse tipo de loja, compra muito item importado, né? Então, se ele quiser fazer essa importação de forma direta, vai precisar legalizar a empresa, fazendo constar do objeto social dela a atividade de importação e dos produtos que ele vai importar. Não existe distinção ao Siscomex, né? Então, todo o processo de importação, assim como de exportação, acontece necessariamente através da plataforma, né, do Sistema Integrado de Comércio Exterior. E aí, dentro dessa plataforma, para você poder trabalhar nela, precisa de uma senha, né, de um login. A gente chama isso em comércio exterior de habilitação. Então, só vai poder receber o login, a habilitação do Siscomex, as empresas que tiverem aí, né, legalizadas nessa atividade. A gente sabe que o processo de importação é formado por 3 etapas: a comercial, a aduaneira e cambial, né? A etapa primeira de autorização para importação é dada pelo poder público, órgãos gestores e órgãos anuentes, né, que vão fazer justamente, né, as licenças quando necessárias. Essa etapa de autorização para importação é a etapa comercial, né, onde a gente providencia todos os documentos, né, separa aí a grana necessária para o processo de tributação, porque a importação é tributada e a gente já começa a pagar os tributos no momento que declara a importação. Então, do momento que declara a importação até o desembaraço, ocorrem todos os pagamentos de tributos relacionados a uma importação, né, aquelas importações que vão ser nacionalizadas. Haverá também a etapa cambial com pagamento, né, do importador ao exportador, que é o fornecedor dele, então ele vai ter um contrato de câmbio, e uma etapa aduaneira, que é a etapa de liberação de mercadoria, que começa com despacho e termina no desembaraço alfandegado.
Nós sabemos, então, que o despacho de importação é o mesmo procedimento que a gente via na exportação, então, um procedimento de fiscalização. Essa palavra fiscalização traz a ideia que é correta, que vai ser monitoradas informações prestadas pelo importador, pelo terminal, pelo transportador, né? Então, eles vão lá, quando, né, entrarem no processo de declaração da importação, vão prestar uma série de informações, né? E essas informações colhidas pelo sistema vão ser comparadas entre si, e essa é a etapa do despacho aduaneiro. Todo despacho aduaneiro, na Expo e na Impo, deve ser amparado não só, né, pelo tratamento administrativo, mas também, os senhores já sabem, por uma documentação. Então, documentos que vão ser variáveis de acordo com o tratamento administrativo das importações. Então, lembre-se que as importações podem ser livres, as importações, assim como as exportações, né, podem estar suspensas, contingenciadas, podem ser proibidas e poderão também receber tratamentos especiais, né? Aquelas que precisam de algum tipo de certificação sanitária ou fitossanitário para dar entrada dentro do território nacional. Então, o despacho aduaneiro de importação, ele é obrigatório para todo, segundo o parágrafo aqui da lâmina, ó, toda mercadoria que vem do exterior, seja ela importada a título definitivo, seja ela importada a título temporário, então definitivo ou não. Deve ser todas as mercadorias despachadas através do Siscomex, todas as mercadorias aguardando esse processo de despacho até o desembaraço dentro de um terminal alfandegado, né? Precisa acontecer dentro do terminal alfandegado, e o processamento da importação acontece, né? Tem início com a declaração da importação, né? Realizada através do Siscomex. Nós aprendemos também na nossa última aula que o despacho da importação nos dá duas opções de regimes. Lembrando que regime é aquele conjunto de leis e decretos, né, que vão orientar a importação. Nós temos o regime comum e nós temos o regime especial. Não existe um terceiro regime. As mercadorias com despacho para consumo, né, são aquelas mercadorias que vão entrar no território brasileiro para que a gente vá utilizar. Pode ser produto acabado, pode ser matéria-prima, pode ser produto em transformação, né? Quando a gente faz despacho para o regime comum, né, também conhecido como despacho para consumo, o objetivo é nacionalizar, é integrar, né, internalizar a mercadoria, né, para a economia nacional. Então, a nacionalização da mercadoria importada só pode acontecer no regime comum de importação. A outra opção que a gente tem, né, aqui para o despacho da admissão dos regimes aduaneiros especiais, é então o ingresso no país de mercadorias que vêm do exterior, né, mercadorias essas que vão ingressar, mas possivelmente vão o quê? Sair, né? Elas vão permanecer por um determinado prazo para ser utilizada para um determinado objetivo e não vão sofrer incidência imediata de tributos, correto? Os quais tributos vão permanecer suspensos até o fim do regime aduaneiro especial. Nós temos como exemplos os regimes que os senhores já ouviram falar, né, de admissão temporária, do drawback, etc, etc, etc. Boa noite a todos que estão chegando agora, tá bem? Então, despacho para regime comum, despacho para especial. Professora, lá quando a gente viu na exportação, tinha aquela exportação consignada que a mercadoria saía, não tinha ainda um comprador, não era isso? E se ela depois fosse vendida, ela virava um despacho comum. É o que a gente está vendo aqui? Exatamente, só estamos invertendo a ordem das coisas. Então, eu importo algo temporariamente, né? É consignado para que o possível comprador, o importador brasileiro possa utilizar, quer dizer, possa experimentar, possa visualizar, ver se vai dar certo. Então, entra no regime de admissão temporária, né, especial. Se houver interesse para finalização e nacionalização dessa mercadoria, extingue esse regime, né? Então, termina esse regime e passa
para o regime comum. Enquanto estivermos negociando, experimentando, não paga tributo. Se eu decidir vender, né, se eu decidir comprar, perdão, porque eu sou importador, aí eu venho para nacionalizar a mercadoria, ok? Quem usa muito regimes aduaneiros especiais assim, como meio de entrada, são as concessionárias de carros importados. Então, ela traz o carro importado, deixa lá no terminal, esperando, faz a venda na loja do carro, aí com dinheiro, né, do sinal, do financiamento, né, do pagamento pelo comprador, ela vem e faz, então, a migração para o regime comum, porque aqui ela vai ter que pagar o tributo. Vocês lembram o preço dos tributos, né? Então, é muito comum, né, que as empresas utilizem desse artifício. Ainda no despacho, né, de importação, aqui eu não cheguei a comentar com vocês, estava lá no material, eu acabei pulando, então eu achei interessante a gente resgatar. Iniciado o despacho de importação, regime especial ou regime comum, quanto tempo a gente tem a partir do momento que a mercadoria chega aqui? Os senhores terão até 90 dias da descarga da mercadoria, se essa mercadoria estiver em recinto alfandegado de zona primária. Os senhores terão 45 dias para realizar a declaração da importação, no regime comum ou no regime especial, se estiverem com as mercadorias acondicionadas em zona secundária. E até 90 dias, né, se for remessa postal, então aquela que vem pelos courriers, o Correio, o PS, FedEx, etc. Tá? Em resumo, o que a gente está fazendo agora é perceber que a mercadoria importada só pode ser despachada por 2 regimes, vamos somar tudo para seguir para o despacho. Então, olha lá, a importação definitiva, então, para uso, né, regime comum de importação, com despacho para consumo. Então, olha, até grifei, ó, a importação é definitiva, o regime é comum e o despacho para consumo. Então, a importação definitiva, quando a mercadoria estrangeira importada é nacionalizada, independente se haverá cobertura cambial, ou seja, então aquela família que está de mudança para o Brasil, está mandando aquele container de mudança que vocês tanto gostam, né, de fazer as importações e exportações de bagagem. Não tem cobertura cambial, mas é uma importação definitiva, tá bom? Com transferência dessa propriedade e nacionalização da mercadoria. E o que significa nacionalização? De novo, sequência de atos que transferem a mercadoria estrangeira para a economia nacional, acontece só no despacho comum para consumo, a entrada do mercadoria no território brasileiro a título definitivo, então só podemos nacionalizar mercadorias que entraram no regime comum com despacho para consumo. E o que significa dizer que uma mercadoria foi nacionalizada? Significa dizer que a documentação dela, né, está ok, é regulamentada, né, foi aprovada pela autoridade aduaneira, passou no despacho, passou no desembaraço, todos os pagamentos do tributo foram feitos efetivamente no registro dessa declaração única de importação, né? Então é isso, documentação, pagamento de tributos, nacionalização de mercadoria. O outro tipo de importação que a gente tem é a não definitiva, né? A não definitiva, então, está no regime especial, com despacho igualmente especial. Aqui não vai ocorrer nacionalização, né? Os casos que a gente já viu como exemplos. Nota-se que essas importações, como eu já acabei de explicar, poderão, por opção ao importador, se tornar definitiva, serem nacionalizadas, contanto que tenha documentação, e pagamento dos tributos devidos. Por fim, regra geral, essas importações, elas não se sujeitam ao pagamento de impostos, tá? Exceto naqueles casos aonde a gente vai importar, vai usar, por exemplo, como eu usei o exemplo da Fórmula 1, né, de eventos esportivos, de eventos culturais, onde existe uma importação, mas ninguém está comprando aqueles equipamentos. Mas a gente vai ter um cálculo de tributo equivalente ao período de permanência desses itens no Brasil, porque está se ganhando dinheiro com o uso deles aqui, tá? Então, esses são os casos onde a gente visualiza, né, a importação. Regime comum, regime especial.
Dúvidas até aqui, crianças? Deixa eu abrir a janela um pouquinho. Bora lá fazer o novo material. Senhores, é isso. Aula final sobre o processo de importação. Sabemos já que o Siscomex Importação é o nosso ambiente de trabalho, né, para as atividades de despacho e desembaraço. As etapas que a gente vai trabalhar é o registro da declaração de importação da do INPE. Eu usei o termo DI, declaração de importação, porque se vocês pegarem documentos mais antigos, não vai estar do INPE, tá? Vai estar DI, que era, né, a nomenclatura que a gente usava anteriormente. Faz a declaração, já tem a parametrização, a recepção da carga, distribuição, conferência, desembaraço, entrega da mercadoria. Então, vamos começar, número 1, registro dessa declaração. Então, no processo de importação, a gente utiliza a declaração de importação lá do INPE. Gente, vocês sabem que este é um documento eletrônico que vai apresentar os dados da mercadoria, do importador, do exportador, né, as quantidades, quem é o fabricante, qual é o regime comum ou especial, que local você escolheu para desembaraçar, é São Sebastião, é Guarulhos, é Betim, é Santos. Vai ter o cálculo dos impostos e os dados das pessoas que foram habilitadas para prestar essas informações. Então, um resumo do INPE, né, o documento aí que vai orientar o processo de importação é que ela vai reunir todas as informações das 3 etapas, né? Então, comercial, administrativa, financeira, tributária, fiscal, cambial, todos os controles também sobre essa declaração, né, dos órgãos gestores, Secretaria da Receita Federal e Banco Central, e dos órgãos anuentes, né, os mais comuns, Anvisa, MAPA, Ministério da Saúde, o Exército, né, eles também vão fazer toda a orientação, né, e vão tomar todos os procedimentos a partir do registro dessa declaração de importação. Não está mostrando? Beleza, vamos lá. Vou de novo. Não, professora, ela até saiu. Acho que ela vai entrar de novo. Mas vocês estão vendo? Que acontece isso. A internet dela deve estar ruim. Mas vocês conseguem ver o que eu estou compartilhando com vocês? Não, prof. Então... Fica preto. Fica preto. Tem hora Coisa, que né? Acho que também tá. Agora tá preto, agora apareceu. Apareceu? É a internet dela, a minha também estava assim. Entendi. Quando pode ser a minha cai, também, que de qualquer forma... Tudo preto. Mas o importante é vocês me escutarem. A minha apareceu também. Apareceu? Beleza. Legal, é importante... Se dá, né? Se der. Sim, tô vendo. Sim. Tem um hacker no meu computador, na minha apresentação. Então, que vocês possam acompanhar sempre, tá bom? Olhar o material, escutar. Sou eu. Adorei, foi muito divertido. Tá ótimo. Então, olha só. Tudo só começa o despacho com a declaração. Posso fazer presença de carga, posso pedir licenças, posso armazenar carga, faço o que eu quiser. Né? Isso tudo vai ser etapas do processo do planejamento da importação. Mas o despacho só tem início mesmo com a declaração de importação, tá? No Siscomex. Seja pelo importador, seja pelo seu representante legal, tá? Outro requisito importante aqui no registro da declaração do despacho de importação é lembrar que, simultaneamente, posso fazer antes, posso fazer depois. Eu, Fernanda, prefiro fazer antes, para ter já o deferimento e entrar com tudo certinho.
mas às vezes acontece de primeiro eu declarar e depois pedir as licenças. Então, a gente tinha anteriormente um documento eletrônico chamado LI, Licença de Importação. Esse documento foi substituído pelo LPCO, que o senhor já ouviu falar, porque existe na Expo também, licenças, permissões, certificados e outros documentos, né? Tá um módulo de anuências aqui, por quê? Anuência quer dizer aprovação, né? Aprovação dos órgãos anuentes. Já está em uso na exportação e agora está estendido a importação. Aqui, na LPCO, eu vou poder, então, solicitar os certificados sanitários, as licenças para autorização. Então, quando os senhores fizeram o simulador da tributação, muitas vezes eu devolvi falando, não consigo ler o tratamento administrativo, eu quero ler o tratamento administrativo, porque eu queria mostrar para vocês, e queria que vocês tivessem atenção em perceber se iam precisarem de uma LPCO, né? Se ali precisava de autorização. Então, em alguns exemplos que vocês enviaram, precisava dessa importação, dessa liberação, né? E ficou faltando, né, para que isso acontecesse. Por isso eu pedia, acho que o Matheus foi alguém que eu pedi várias vezes para ele reenviar, que eu não conseguia ler, etc. e tal. Então, a LPCO, né, a nova forma da gente se comunicar, tá aqui, ó, tá vendo? A inclusão do pedido da LPCO, eu indico o órgão, tá? Caramba, deu muito trabalho. Mas o intuito era esse, que vocês pudessem observar, né, que precisava avaliar se ali estava escrito no tratamento administrativo, para a maior parte de vocês, assim, 99% estava material usado proibido. Então, no tratamento administrativo já fala, não pode. E aí falava que sobre o tratamento administrativo, que muitas vezes, importação, precisa de autorização do Fundo Nacional da Saúde, precisa de autorização da SESEX, precisa da autorização, né? Então sempre estavam ali, né, algumas informações que eram muito, muito relevantes para a gente, tá? De novo, aqui, quem vai poder operar dentro do Siscomex daqui para frente, né? Com a nova Declaração Única de Importação. No comércio exterior, vocês sabem que tem uma série de certificações para operar no Siscomex. Muito brevemente, todo operador vai precisar ter o certificado OEA, Operador Econômico Autorizado, de uma forma bem concisa. O que significa OEA? Significa que aquela empresa ela foi monitorada, né, ela foi analisada pela Receita Federal, pela SESEX, e chegou-se à conclusão de que ela tem condições de gerir risco da operação de exportação. Então, ela conhece o processo. Você ficou mudo? Eu que caí. Caiu? Eu caí. Prof? Eu estou aqui agora. Eu acho que o dela caiu. Não, a prof tá aí. Agora eu cheguei, mas o meu que caiu. Tá. Você tem razão, o meu que caiu. Tá? Então, vou voltar. Antes de compartilhar, que talvez se eu não compartilhar, fica melhor para vocês, né? De ficar caindo, quero dizer. Então, olha só. Vai operar daqui para frente, num futuro bem próximo, dentro do Siscomex, as empresas vão precisar de certificação. Quais as empresas? Todas. Todos os operadores, todos os intervenientes aí da operação de importação vão precisar, né, de participar dessa análise, uma análise curricular, vamos dizer assim, grosseiramente falando, de regularidade fiscal, regularidade tributária, regularidade jurídica. Então, que a empresa está ok nesse sentido, ela se qualifica para o OEA, como um OEA, e vai poder operar dentro do Siscomex. Então, só vai poder operar dentro do Siscomex OEA. Quem pode ser OEA? Transportador, agente de carga, pode ser terminal, obviamente o exportador e o importador, etc. Quem não pode ser OEA? O despachante e as comissárias de despacho. Então, eles não vão mais poder operar diretamente dentro do Siscomex. Vamos voltar de onde eu parei. Torcendo para que a gente não caia novamente. Vamos lá. Já falei sobre o OEA.
Então, recordando, fiz lá o quê? A declaração de importação. Perfeito. Declarou a importação. Acontece também, né, a mesma guarnição que havia na exportação, né? Faço a exportação, terminal manifesta a carga, está com ela, nós agora aguardamos a parametrização. Então, a parametrização dentro da importação, ela tem um canal a mais, todo o resto é igual, canal verde, desembaraço automático, canal amarelo, análise documental, canal vermelho, análise documental e física, canal cinza, análise fiscal, né? Existe aí, então, uma suspeita de fraude na valoração aduaneira. Os senhores sabem que o canal verde, né, e o canal amarelo, o canal amarelo podem ser redirecionados pela autoridade aduaneira para o canal vermelho e até mesmo para o canal cinza. Então, essa primeira parametrização, o primeiro resultado da parametrização é sistêmica, né? E depois vem a consolidação, né, de todos os participantes dessa operação. Trouxe aqui para vocês. Vou identificar melhor a gente no canal cinza, que é a novidade. Então, olha lá, LPCO, faz aqui o controle da carga, né, disponibiliza a carga. Então, aqui, ó, controle da carga, chega a transportadora, fala sobre a carga, o terminal recebe a carga, o importador declara. Aguardamos a parametrização. Se eu caio no canal cinza, além de tudo que foi feito no canal vermelho, o que vai ocorrer? Vai ser verificado, vai ser realizado um procedimento especial de controle aduaneiro. Que procedimento é este? Serão verificados aqui indícios de fraude, principalmente no que diz respeito ao preço da mercadoria. Quando os senhores aprenderam valoração aduaneira, que também fazia parte lá do simulado, eu falei várias vezes, pessoal, esse valor aduaneiro tá barato, hein? Por quê? Porque parece que os senhores são fraudadores contrabandistas, né, que estavam importando a preços abaixo do mercado internacional, né? Preços assim inimagináveis nas suas importações. Lembrando, valoração aduaneira está até lá no material de revisão da regimental. Valoração aduaneira é valor da mercadoria na nota fiscal, mais todo o custo, né, da gente transportar, movimentar essa carga, então frete internacional mais o seguro internacional. A base de cálculo é essa. Então aqui, né, no canal cinza, muito provável que o valor da nota é incompatível com a mercadoria. Uma coisa que pesa bastante também aqui, da fraude, que sempre o fiscal está de olho, os senhores lembram, com certeza, porque vocês são desse tipo de pessoa, que quando a gente estava fazendo a do INPE, falava lá, ó, quero dados da mercadoria, do importador, do exportador, do fabricante. Porque vocês sabem que, olha só, imagine então que a gente está importando um macacão que nem esse meu aqui, ó, um macacão de algodãozinho. Se nessa etiqueta, não é o caso, tá? Mas se nessa etiqueta desse macacãozinho, meninas e meninos, estivesse escrito Balenciaga ou Prada, como seria o valor desse macacão? Umas 100 vezes o valor que eu paguei, com certeza. Só que quando eu faço a classificação fiscal, eu faço a classificação do macacão. Quando eu coloco o fabricante, né, esse fabricante, então, é que vai dar a diferença de valor. O que acontece é que muitas vezes o fiscal vê uma loja de grife, uma loja que trabalha com marcas, e ele lança um valor muito baixo, porque é o valor do macacão. E quando ele coloca o fabricante, né,
Ou ele coloca o fabricante real e deixa colar, porque tem a invoice, né, tem a nota fiscal, ou ele ali omite, faz uma gambiarra, mas o fiscal quer visualizar. Então, lenços de seda tem muito isso, né? Lenço, todos os itens de seda, rouparia tem muito isso, os tênis tem muito isso, os calçados, de maneira geral, os itens... Caí de novo, né? Para de desenhar na minha tela. Caí de novo. Já estava terminando. Vocês escutaram que eu falei sobre o canal cinza? Entenderam que o canal cinza, além de toda a verificação que acontece no canal vermelho, a gente acrescenta uma análise uma auditoria fiscal, tá? A respeito dos valores, do preço daquele produto, se aquela nota é uma nota fria e se os tributos foram recolhidos regularmente por aquele importador. De novo, para a gente terminar, já estamos aqui ao final. Eu vou pedir para vocês já irem colocando aqui, ó, seu nomezinho, tá? No chat, que o chat fica salvo também, é gravado, lista de presença. Põe aí seu valeu. E eu vou compartilhando com os senhores a última parte. Na importação agora a gente trabalha com um canal consolidado, né? Então, 3 exemplos aqui para os senhores, imaginando uma importação que tem LPCO, né? Precisou de licença, Receita Federal é sempre um órgão fiscalizador, e usei aqui uma importação, por exemplo, de um alimento processado que vai ter MAPA e Anvisa, né, na licença, né, na autorização. Então, no exemplo 1, a Receita Federal me indicou aqui verde, né? O MAPA pediu inspeção documental, então, que é amarelo, e a Anvisa falou também para mim que era verde. Resultado, canal amarelo, porque sempre o canal maior. Então, aqui, olha lá. No exemplo 1, por quê? Porque o MAPA deu amarelo, apesar da Receita Federal e da Anvisa ter dado verde, o meu canal é o amarelo. No exemplo 2, a Receita Federal me deu um canal amarelo, o MAPA me deu um canal amarelo, mas a Anvisa me deu um canal vermelho. Então, o canal da minha parametrização é vermelho. E no exemplo 3, todos, né, se isentaram de conferir, recebi o canal verde. Se eu cair no amarelo, no vermelho, né, ou igualmente no cinza, eu vou precisar apresentar para as autoridades a documentação. Lembrando que os documentos, né, que dão embasamento para os processos de despacho de importação são a invoice, o romaneio, o conhecimento de embarque, certificado de origem. Dependendo do tipo de produto, a gente vai ter os certificados sanitários, fitossanitários e vários outros documentos, como, por exemplo, a licença da importação, né, da LPCO, caso este produto tenha o tratamento administrativo que indique a necessidade dessa autorização. Enquanto isso aqui está acontecendo, né, essa etapa da parametrização, ela acontece simultaneamente com a etapa da conferência. Então, a conferência aduaneira vem na sequência da consolidação do canal. Determinou o canal, virá a conferência aduaneira. Então, durante a conferência aduaneira, a primeira coisa que o fiscal faz é se dirige até o terminal, né? Sempre na presença do importador ou do seu representante, identifica o importador, verifica a mercadoria fisicamente e, se necessário, indica correção nas informações, né? Então, aqui a gente está falando tanto da compreensão da fiscalização documental, quanto dos aspectos físicos relacionados a essa mercadoria. Não constando regularidade, nenhuma irregularidade, ao desembaraço, à liberação. Se constar irregularidade, até corrigir as informações, né? E aí, então, aguardar o desembaraço. Etapa final, registrada a conferência aduaneira, após da conferência aduaneira, o desembaraço efetuado pelo auditor. Né? E, por fim, depois que a mercadoria foi desembaraçada, os senhores, então,
estão autorizados, importadores e terminais, de retirar essa mercadoria do terminal. Só precisa que o importador emita a nota fiscal brasileira, porque a mercadoria só pode sair dali com necessariamente com a nota fiscal brasileira. Ele vai retirar, né, e vai seguir, então, para comercializar essa mercadoria dentro do território brasileiro. Dúvidas, senhoras e senhoras? Nós devemos cair a qualquer momento, estamos na etapa final. Hoje não vou chamá-los novamente por conta dessa provinha, então aproveitem essa meia hora aí para revisar o material, procurar, né, separar o que deve ser mais importante. E é isso, estou à disposição para as dúvidas na plataforma, enquanto a gente não cai também por aqui. Volto a encontrar vocês na quinta-feira. Já disponibilizei a revisão para regimental. E, enfim, é isto, senhores e senhoras. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido bastante na aula de hoje. Okay? Prof, rapidinho, uma dúvida. Fala lá. Só sobre a regimental. A senhora comentou o quê? Que já disponibilizou, é isso? Coloquei hoje, Vitória, e mandei no e-mail da turma. Lá no... Ah, tá, Material beleza. de revisão para prova. Tá? Beleza. Vai cair um pouquinho de documento, um pouquinho de exportação, um pouquinho de IMPO, um pouquinho de classificação. Beleza, Material que vai... Mas também tá no portal, né? Tá no portal. Tá tudo no portal. A Tá única bom. coisa que eu ainda não mandei para vocês é o link de quinta-feira. O link da reunião. Ah, beleza. Tá? Que eu achei que é muita coisa ao mesmo tempo. Manda 2 links por dia completo. Uhum. Aí, só o de hoje, durante a semana, até a quinta-feira de manhã, eu mando para vocês o da noite, tá? Beleza, prof. Aí espero vocês pra gente fazer essa revisão maravilhosa. Professor, uma coisa, vocês já falaram, Diga, a gente. nota da TV3. Não lancei. Ainda não, né? Não lancei ainda, Gi. Não lancei, vou Tá lançar. bom, professor. Tá? Final de semestre. Vou lançar, fique tranquila. Tá bom. Beijo. Posso até começar a lançar agora, enquanto a outra turma só vai entrar na minha aula lá pelas 9h30 da noite, porque eles também vão fazer a prova, então já aproveito, pelo menos já lanço a de vocês. Para quem fez, né, bebê? Então tá. Ok. Tá? Beijos. Daqui a pouco mando também o link Beijo, da prof. gravação, Obrigada. tá? Cuidem-se.